Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. E para você, meu amigo que está estudando na madrugada, isso mesmo, de madrugada. O pessoal comentou aí, manda um boa madrugada pra gente também, isso mesmo. Boa madrugada para vocês. De madrugada é o melhor horário para estudar, isso mesmo. Silêncio absoluto, é isso mesmo. Então tome o seu energético aí. É, para não dormir, né? Porque o cansaço bate, certo, pessoal? Estamos aqui hoje mais uma vez no canal. Que canal? Que canal? Caveira na Política. Isso mesmo, Caveira na Política. Ultrapassamos os 300 inscritos nas 3 semanas de canal. Ok, pessoal? Então estamos aí hoje para falar de mais um tema sobre o IBGE, mas dessa vez não é o específico, não. O específico já terminou. Nós já terminamos com o curso de específico. A história do IBGE completou-se. Exatamente, tem a playlist lá disponibilizada para vocês, meus caros espectadores. Vejam, revejam, curtam, compartilhem, comentem, deixem o like de vocês no canal, ok, pessoal? Os nossos vídeos, é isso mesmo. Comentem os nossos vídeos, deixem o joinha para nós, ok? Então vamos começar hoje falando sobre geografia, isso mesmo, geografia, melhor dizendo, né, pessoal? No IBGE vai cair algumas questões sobre geografia, se eu não me engano, 15 questões, né? E tem alguns temas específicos no edital. E um desses temas nós vamos começar falando sobre ele hoje, certo, pessoal? E nesse caso é regiões metropolitanas, isso mesmo, pessoal. As regiões metropolitanas é o nosso tema de hoje na nossa primeira aula de Geografia IBGE 2016, certo? Eu que vos falo, Bruno Marcelo Maia, isso mesmo. Olha, pessoal, eu não sou professor, estou disponibilizando essa matéria gratuitamente, espero que vocês aproveitem, que vocês gostem, deixa o like de vocês aí, porque a intenção é divulgar informação gratuita e com qualidade, ok? Bom, pessoal, as regiões metropolitanas. O que são as regiões metropolitanas, pessoal? Quando nós vamos falar de grandes cidades, né? Megacidades, metrópoles, etc, né? O Brasil tem muitas cidades que são polos, né? São núcleos, ok, pessoal? Então, quando se fala em regiões metropolitanas, nós falamos do entorno, né? Dessas grandes cidades, em volta dessas grandes cidades, né? Então, especificamente, para a gente entender bem o que é região metropolitana, nós podemos falar que é o seguinte, no esqueminha que eu fiz aqui para vocês, na parte amarela do esqueminha aqui, o núcleo dessa célula que eu desenhei aqui, nós podemos ver que eu escrevi ali grande cidade. Então, essa grande cidade vocês podem entender como metrópole, né? Como uma mega cidade, enfim. É uma cidade grande. Em volta dela, em volta desse núcleo, nós podemos dizer assim, essa membrana azul aí, né? Escrito RM. Esse RM, na legenda aqui a gente pode ver região metropolitana, ok, pessoal? Então, todas as cidades que estão ligadas diretamente ao núcleo, né, a essa grande cidade, a essa metrópole, elas formam as regiões metropolitanas, pessoal, certo? Então, não tem divisão de zona rural entre elas. Vocês, espectadores das grandes cidades aí que estão assistindo essa aula, vocês já devem ter percebido, de repente você sai de uma cidade para ir para outra. Olha, um exemplo mesmo meu. Eu morei em Campinas muitos anos, né? Hoje não moro mais lá. Adoro Campinas, meus familiares moram lá. Não moro mais no estado de São Paulo hoje, mas eu me lembro que a minha mãe, ela morava numa cidade do lado de Campinas, uma cidade chamada Sumaré. Então a gente saía de Sumaré para ir para Campinas, porque Campinas é o que? É uma metrópole, né? Uma grande cidade. Então muitas coisas você faz em Campinas, né? Devido ao seu desenvolvimento tecnológico. Mas o que eu quero explicar para vocês? Nós saímos de Sumaré para ir para Campinas.
né? E a única coisa que identificava a, a separação entre as duas cidades era uma placa dizendo limite de município, entendeu? Limite de município Campinas Sumaré. Você olhando visualmente, assim, fisicamente, você não tinha diferença, porque era tudo urbanizado, né? É uma conurbação, não tem separação, você não percebe. São bairros interligados com bairros, avenidas, e você não consegue distinguir se você não vê a plaquinha lá de divisa de municípios. Ok, pessoal? Então, a partir do momento de que uma grande cidade está ligada diretamente com um ou mais, né, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 municípios, né? Como São Paulo. São Paulo é uma metrópole, né? 11 milhões de habitantes, né? Aí em volta dele tem o que? Santo André, né? Santo Amaro, Guarulhos, né? Aquela região do ABC, tudo interligado com São Paulo, né, pessoal? E você não percebe, você sai ali entre as marginais, entrando numa cidade e saindo de São Paulo, e você não percebe se você não vê a placa lá escrita limite de município. Então, aí, né, nessa figura que eu desenhei aqui, está representado muito bem isso, né? Você tem a grande cidade como núcleo, e as outras cidades que estão interligadas diretamente a ela é a sua região metropolitana, né, pessoal? A partir de 2009, pessoal, criou-se uma lei, né, para possibilitar a administração, né, e a integração entre esses municípios, né, entre as regiões metropolitanas, né. Ao total no Brasil hoje existe 26 regiões metropolitanas, certo, pessoal? A maior, vou citar para vocês aqui as 14 maiores regiões metropolitanas do Brasil, né? Isso são dados de 2009, viu, pessoal? São dados de 2009, tá? O livro de referência que eu estou usando aqui é Geografia, Sociedade e Cotidiano, volume 2, certo? Espaço Brasileiro, Ensino Médio. Esse é o livro que eu estou usando como referência para fazer essa videoaula para vocês, ok? Então, aí nós vemos as 14 maiores regiões metropolitanas, né? São Paulo é a primeira, depois Rio de Janeiro, terceiro Belo Horizonte, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? Salvador, na Bahia, Recife, no Pernambuco, Fortaleza, no Ceará. Aí nós temos Curitiba, no Paraná, né? Campinas, São Paulo, Belém, no Pará, Goiânia, em Goiás, Manaus, no Amazonas, Vitória, no Espírito Santo, e a Baixada Santista, em São Paulo, né? Baixada Santista, para quem sabe, né, tá lá Santos, São Vicente, Cubatão, né? Aquela região ali que tem um grande polo industrial ali e tal. É uma região metropolitana também, da região metropolitana da Baixada Santista. Ok, pessoal? Bom, espero que vocês tenham entendido, né, pessoal? Tenha ficado bem claro o que é uma região metropolitana, certo? Para vocês poderem ter uma base, né? Então, se precisar explicar o que é uma região metropolitana ou entender para resolver alguma questão, você já sabe, né? A região metropolitana tem uma cidade como sede, né? Núcleo, e as outras cidades interligadas diretamente a ela, ali, dessa grande cidade, dessa metrópole, formam a região metropolitana. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês aí, curtam, compartilhem, divulguem a informação. Isso mesmo, divulguem informação gratuita, bem para todos, ok? Quem vos falou foi Bruno Marcelo Maia, do canal Caveira na Política. E até a nossa próxima videoaula de Geografia IBGE específico. Tchau, pessoal!